A paz do Senhor, amados irmãos, uma lição de humildade é o assunto da nossa pré-aula, a de número 8. Paz do Senhor, pastor Edovilson. Pastor Hércules, que bom, né? Deus nos tem proporcionado mais uma pré-aula aí para a glória de Deus e todos são bem-vindos em nome de Jesus. Já a lição de número 8, dia 25 de maio vai ser ministrada esta aula, né? Com certeza, e você fique atento, não é? Porque o tema é um tema também bastante envolvente, esse que fala sobre a humildade e um exemplo que Jesus deixou, um entre tantos, não é? Mas esse que está no Evangelho que João escreveu, capítulo de número 13. Seja muito bem-vindo à nossa pré-aula, já dizendo para você que se você não está inscrito no canal, se inscreva, né? E se você quiser deixar algum comentário, também fica à vontade. Se você tiver ao longo da aula alguma dúvida, pode escrever nos comentários aqui da aula também, para que a gente possa retornar com uma resposta que venha a ser elucidativa para a dúvida que você apresentar aí para nós, não é? Vamos então aqui, meus irmãos, seguindo para o conteúdo proposto da nossa lição. O textuário está em João capítulo 13 e o versículo de número 15. Eu quero lembrar para os irmãos, antes de nós começarmos aí, que no material, no subsídio que você vai fazer download e que está aí na descrição, é o primeiro link que está na descrição desta aula, você vai encontrar um comentário sobre este versículo do texto áudio da lição, João 13 e o versículo de número 15. Também nós fizemos uma leitura exegética do texto da leitura bíblica em classe, João capítulo 13, os versículos de 1 a 10. Também nós temos uma abordagem sobre o lava-pés, o que é o lava-pés. Também fizemos uma abordagem a respeito do fato de que não havia nenhum servo, nenhum escravo disponível para lavar os pés ali, nesse lugar onde Jesus estava. Também fizemos uma abordagem aqui exegética sobre o texto de Filipenses 2, versículos 5 e 6. Quando chegar no ponto da lição você vai entender por que nós fizemos isso. E também fizemos um comentário a respeito de uma competição silenciosa, o fato de os discípulos de Jesus estarem disputando entre si quem era o melhor, o maior, quem era o bonzão, né? O rei da cocada preta, essa é a questão. E não se atentaram para a lição de humildade de Jesus. Então, estão aí esses aspectos que nós trouxemos na lição. Além disso, o pastor Edovilson vai trazer para nós também aqui já uma definição sobre a palavra-chave da lição, que é humildade, e nós também fizemos um paralelo a isso com relação à ostentação. E aí, esses assuntos você vai ter fazendo o download que está aí no comentário, né, na descrição, na verdade, desta nossa aula. João capítulo 13, o versículo 15, eu avancei o slide, mas eu vou voltar. Diz assim: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Esse é o textuário da nossa lição, avançando para a verdade prática, que diz que a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. É isso aí. Quando o indivíduo tem humildade, esses caracteres que nós colocamos aí são fáceis de serem alcançados. A leitura bíblica em classe é João capítulo 13, versículos de 1 a 10, como disse. Além da leitura bíblica que está aí, você tem um comentário também exegético a respeito desse texto, bastante interessante, versículo por versículo, para que você possa ter aí a sua compreensão, o seu entendimento ampliado a respeito desta perícope que trata a respeito de Jesus ter lavado os pés dos discípulos, não é? Então, fica bom aí para que você também possa ter melhor clareza a respeito do assunto. Agora é importante que você leia o capítulo 13 todo, porque tem questões que não estão na leitura bíblica em classe, mas que são importantes que você também observe. Nesta lição, que está dividido o seu conteúdo em 3 tópicos, nós vamos no primeiro abordar o exemplo prático e histórico da humildade, e esse exemplo dado por Jesus Cristo. No segundo tópico, correlacionar a humildade com o autoconhecimento. E no terceiro tópico da lição, vamos promover o contraste entre humildade e ostentação. Então fique atento, porque nós vamos ter aí esta aplicação, tanto para um quanto para outro, humildade e ostentação. A CPAD sugere os hinos de número 187, 304 e o 377 para organização do devocional
do seu culto dominical. Agora nós temos aqui a palavra-chave humildade e o pastor Adovilson vai trazer para nós uma definição aqui inicial sobre a palavra-chave da lição. Humildade, origem da palavra humildade. Eu escrevi aqui, fiz uma anotaçãozinha. A palavra humildade deriva do latim humilitas, que por sua vez vem de homilis, tá? Que significa baixo, inferior. O termo humilis, né, tem a sua raiz em humus, que significa terra ou solo. Humildade, segundo o dicionário Rowais, é a qualidade de humilde, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Uma pessoa humilde, ela demonstra modéstia, simplicidade e submissão. Eu trouxe aqui uma observação. Humildade não é o que muitas pessoas imaginam, não é? A qualidade de humilde não vem de uma pessoa que anda sem higiene, esmolando, e os outros olham e dizem, fulano é tão humilde. Não é isso que significa humildade, isso é desleixo, né? Você verá que a palavra de Deus tem a dizer sobre humildade e perceberá que se trata de uma característica que o Senhor espera encontrar na minha e na sua vida. Humildade, ela é uma bem-aventurança. Está lá descrita em Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora eu escrevi ainda, ser humilde é a capacidade de reconhecer as próprias limitações e a dependência de Deus para todas as coisas. Humildade é o que vemos em Provérbios 29, verso 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. É o que nós estaremos explanando nesta lição. Muito bem, então vamos estudar sobre exatamente esse assunto, não é? A humildade. Nesta lição vamos analisar a narrativa que está contida no capítulo 13 do Evangelho de João. Conforme mencionamos, né, você tem a leitura bíblica em classe, que aqui está resumida, não é, até o verso 10, mas a nossa sugestão é que vocês leiam o capítulo 13 todo para uma melhor ampliação do conteúdo aí, do entendimento. É nesse episódio bíblico que nós vamos ter retratado o ato de Jesus conhecido como lava-pés, onde ele, Jesus Cristo, nos ensina através do seu exemplo a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Aleluia. O indivíduo que Glória segue a a Deus. Jesus e não Glória consegue a Deus. viver na humildade, ele pode estar andando atrás de Jesus, mas não está conseguindo seguir, não é? Esse capítulo 13 de João, ele nos oferece uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. E é a partir do exemplo de Jesus que todos nós somos convidados a servirmos o próximo de uma forma humilde. E eu acho que esse tem sido, né, um dos grandes desafios para a igreja, não é? A igreja, podemos mencionar a igreja do nosso tempo, porque em relação àquilo que passou nós não conseguimos mudar. Mas a gente, analisando a história, a gente observa que a igreja falhou nesse aspecto em muitas épocas, não é? Mas vamos lá, desdobrando já a nossa lição aqui com o pastor Adovilson, o tópico primeiro, que fala sobre uma história real, sobre humildade. Nós já temos aqui exatamente essa explicação do lava-pés, que você vai encontrar aí no seu material de apoio, não é, um conteúdo direcionado exclusivamente para este assunto, o lava-pés. Tópico 1 e o subponto 1, o lava-pés. Eu já percebi, nós estamos aqui alinhados, pastor, sobre essa questão do lava-pés. E eu trouxe já uma colocação, o lava-pés não é uma ordenança bíblica. Então nós já pegamos aí objetivamente sobre isto. Porém, este ritual existe em algumas igrejas, e nela nós vamos comentar a igreja adventista do sétimo dia. E eu trouxe aqui, segundo o que eles dizem, a cerimônia de lava-pés é adotada nos templos adventistas, com base no exemplo deixado por Jesus, João 13, capítulo 13, não é? Do versículo 1 ao 20. E eles dizem
que é uma ordenança bíblica em que o participante experimenta o conceito de profunda humildade, aceitação e forte senso do perdão dos pecados por parte de Deus. Durante o lava-pés, segundo eles, vou repetir aqui, os fiéis lavam os pés uns dos outros, demonstrando amor e união. A cerimônia pode ser praticada por todos aqueles que compreendem o significado, mesmo os que não são membros regulares da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Enfim, eu escrevi aqui, não foi uma ordenança, não é? E nós comentaremos isso no tópico 3 e subponto 2 do slide 25, com maior abrangência, aonde eles usam, qual o texto que eles usam, tá bom? Agora, veja bem, nesta passagem, voltando aqui para o nosso slide, o Evangelho segundo João, quando Jesus lavou os pés, ele utilizou o exemplo de um servo da casa onde se encontrava com os discípulos para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. Então temos aí Jesus sempre orientando, sempre ensinando, e de uma maneira muito simples, ele trazia ensinamentos profundos para aqueles que o acompanhavam. E eu trouxe aqui, depois desse texto aí, que o pastor até grifou ali em verde, era comum que em determinadas casas tivesse aí um servo ou escravo para lavar os pés dos visitantes. Era cultural, né, e fazia parte da hospitalidade. Nesse caso, Jesus escolheu lavar os pés dos seus discípulos, mesmo sendo líder e não tendo essa obrigação, fazendo assim o papel de servo. Então veja bem, era normal nas casas mais abastadas, tinha ali um servo, um escravo, chegava o visitante e a obrigação dele era lavar os pés dessas pessoas que estavam chegando ali. Aliás, andavam com sandálias no deserto, empoeirada, enfim, era costume, era cultural, e é interessante que nós vamos discorrer. Jesus simplesmente se levanta e vai fazer um papel de servo. Nós vamos entender isso agora no decorrer dessa lição com mais clareza. O capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa, João 13:1, quando ele celebrou a última ceia pascal com os seus discípulos. Nesta ceia, nosso Senhor instituiu o que viria a ser conhecido como Santa Ceia ou Ceia do Senhor. É um encontro solene que realizamos atualmente, não é um assunto, não vamos comentar sobre isso, mas temos aí ordenança. Nós temos duas ordenanças na Bíblia Sagrada, que é o batismo em águas e também a ceia do Senhor. Portanto, aqui o lava-pés, ele está descartado como ordenança, segundo o que nós entendemos na palavra de Deus, e vamos falar mais objetivamente posteriormente. Durante essa ocasião, Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascal, conferindo-lhe um significado único. Ao lavar os pés dos seus discípulos, ele ilustra humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. Agora, pastor, este é um assunto extremamente importante, não é? Humilde e o arrogante. Nós vamos entrar nesta área hoje. Infelizmente, nós estamos vendo muitos que estão envolvidos com a obra do Senhor que não são nada humildes, mas ali a arrogância sobressai. Perderam, né? Perderam o fio da meada. Irmãos, falando a respeito do lava-pés, isso foi uma pedagogia que Jesus lançou mão, porque ele era pedagogo por excelência, não é? Ele lançou mão desta pedagogia para mostrar o que é a teologia do serviço, lavar os pés, não é? Nós vamos aprofundar a respeito do tema, mas é um gesto que contém teologia encarnada, é um ensino profundo de Cristo que comunica essas verdades: amor incondicional, humildade radical. Única radicalização de Jesus nós vemos esse aspecto, na sua humildade. Serviço voluntário, pureza espiritual e vocação ministerial. Aí tem as abrangências que nós vamos proceder, não é, o comentário ainda no decorrer da aula. Agora,
a respeito do desenvolvimento da história, esta que está aqui narrada no capítulo 13 de João. Jesus tomou uma bacia, não é? Esta bacia continha água, certamente essa bacia já estava ali para isso, não é? Também pegou uma toalha, levantou as pontas das suas vestes e atou-as à cintura. Então você imagina aquele roupão, não é? Ficaria difícil para que ele se abaixasse e ao lavar os pés dos discípulos ali não se molhasse. Então ele cuidadosamente ajeitou aquilo, amarrou, não é? A lição acrescenta o fato de que ele pegou as mangas, que também eram largas, não é? E assim como as roupas que eram túnica, típicas, né, da época, ele amarrou isso atrás do pescoço, e é como se ele tivesse pego assim, juntasse aqui assim e amarrasse aqui atrás, para que ficasse livre e que aqueles tecidos não se voltassem para dentro dessa bacia e assim molhasse. Nesse gesto, ele então se cingiu para realizar o trabalho, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa desse ato simples, na verdade, que era o lava-pés. Este costume, nos tempos bíblicos, fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do senhor da casa. Então, a pessoa que ia dar festa deveria manter ali um escravo, não é? Um servo, e esta pessoa que lavava os pés, e eu vou fazer essa abordagem depois, de forma alguma poderia ser uma pessoa livre. Deveria obrigatoriamente ser um escravo e também não deveria ser um judeu. Então, o dono da casa já tinha que ter isso preparado. E exatamente neste evento aqui, faltou essa pessoa. Ao chegar à residência, aquela que foi designada para que a ceia acontecesse, Jesus constatou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos convivas. E aqui eu quero mencionar algo que está no seu material extra aí na lição, não é? Porque você tem que fazer uma pesquisa para entender a questão do servo disponível aí. Então, quando você faz um levantamento com fontes judaicas, com fonte greco-romana, porque nós estamos falando de um período de cultura greco-romana, não é? Com base nos registros históricos e culturais de então, é possível afirmar com segurança que lavar os pés era uma função tipicamente reservada aos servos ou escravos, especialmente os da mais baixa posição. Nesse sentido, apresentamos os principais elementos históricos que amparam essa afirmação. Então aí está destacado no material complementar, eu não vou fazer aqui, discorrer sobre tudo para não tomar todo o tempo da aula, mas você verifica. Nós destacamos o contexto cultural judaico, nós destacamos o contexto cultural greco-romano, nós mencionamos as fontes literárias e históricas, tanto de Plínio Jovem como de Sêneca, que fazem menção ao ato do lava-pés ser realizado por um escravo da mais baixa estirpe, não é? Falamos das implicações do texto de João 13, e aqui eu quero mencionar. O escândalo da cena se torna claro à luz dessas tradições que estão aí, você vai estudar. Primeiro, Jesus, sendo mestre, levanta-se da ceia e assume o papel mais desprezado da casa. Jesus assumiu esse papel. Pedro se espanta, não porque o lava-pés fosse espiritualmente estranho, mas a estranheza foi porque era culturalmente ofensivo e chocante para que um senhor realizasse aquele trabalho. Exatamente. Tanto que o texto de João 13 e 6, quando Jesus passa a lavar os pés dos discípulos, o Pedro, Senhor, tu lava-me o pé a mim? Porque ele se escandalizou. Justamente por isso, porque era o trabalho do servo mais desprezível da casa estar fazendo e não o mestre. Esse é o aspecto. Jesus rompe com as expectativas sociais e religiosas, ensinando que liderança no reino de Deus é serviço humilde e abnegado. Quem dera, meus amados irmãos, se isso fosse prática
nos nossos dias, não é? Uma boa parte dos problemas que estão aí não aconteceriam, porque reino de Deus é serviço humilde e abnegado. A conclusão, então, deste levantamento a respeito do fato de não haver servo disponível na casa onde a ceia acontecia, é esta mesmo. Eram os escravos que deveriam lavar os pés. E esta prática ela é sustentada historicamente, primeiro, nas casas judaicas e romanas do período, nas fontes rabínicas do Mishnah, que eu cito aqui no material, que limitavam essa função até mesmo entre servos judeus, testemunhos filosóficos de escritores greco-romanos que colocavam essa tarefa entre as mais baixas a serem realizadas, e, por fim, a reação escandalizada de Pedro, que confirma o caráter culturalmente chocante do gesto. O fato é que nesta casa não tinha um servo disponível. Aí então, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se ajeitou e foi fazer aquele trabalho que, à vista da cultura da época, dos costumes de então, era um serviço desprezível. Olha só o que foi que Jesus fez. Continuando, pastor Adolfo, a mudança de paradigma, que é modelo, né? A mudança de modelo que Jesus deixou para nós. É o tópico 1, subponto 3, como anfitrião daquela ceia, após o encerramento desta reunião, única e tradicional, surpreendendo os discípulos, o nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés, que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. Temos referência aí, João no capítulo 13, nós vamos ler também o versículo 3, que aí não está pedido. João 13, 2. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Versículo 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Ou seja, ele já sabia que estava aí nos últimos momentos, não é? E o versículo 4, assim, levantando-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Então ele se desfez ali do manto e cingiu seus lombos, conforme já o pastor explicou. E isso foi durante a ceia, né? Já tinha começado a ceia, mas ele quis ensinar algo tremendo. E vamos aqui para a nossa lição, nosso slide. Ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. E depois dessa colocação aí, que o pastor frisou em verde, eu fiz a seguinte colocação, não está aí na lição: Jesus lavou os pés dos seus discípulos na última ceia como um ato de humildade e serviço, ensinando-lhes um exemplo de como devem servir uns aos outros. Aí está o foco, não é ordenança. O foco deste ritual que Jesus fez foi justamente, para ensinar que nós devemos servir uns aos outros. Nós vamos entender isso mais adiante. Por isso, utilizou um gesto cotidiano para exemplificar esta atitude humilde. E eu creio que era facílimo para entender, pastor, aquilo que Jesus estava hoje comunicar ali. Nós vamos ensinar e vamos para o grego, o hebraico, é a palavra, é a raiz. E Jesus simplesmente ele mostrava algo do cotidiano em si, tirava aí ensinamentos profundos e os seus seguidores ficavam assim abismados, É evidente nesse episódio que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo mestre, conforme esse, nós estamos vendo aí, sobre a humildade, forem realmente praticados pelos seus seguidores, não é mesmo? Entre esses valores destaca-se a humildade genuína, interiorizada nos corações dos discípulos. E eu marquei aqui, irmãos, humildade interior, não está aí na lição. A Bíblia ensina que a humildade é uma qualidade que deve partir do interior, do coração, e não apenas uma postura que se assume externamente. A humildade verdadeira envolve reconhecer a própria fraqueza e necessidade de Deus
e aceitar a própria imperfeição e buscar aí a graça divina, porque nós somos falhos, não é? Nós somos imperfeitos e nós devemos entender isso. E a grande maioria da humanidade não entende essa questão e são extremamente altivos, orgulhosos, não é? E não se humilham, não têm esse sentimento de humildade, não é? De reconhecer as imperfeições que nós temos. Recebendo especial atenção do divino mestre, que era manso e humilde de coração, lá em Mateus 11, 29. Tomem sobre vós o meu jugo. Eu trouxe até uma colocação nos slides posteriores, que vai ter este mesmo texto. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, nós vamos fechar aqui esse tópico primeiro, né? Falando a respeito de humildade. Veja a humildade como exemplo de Cristo. Ele próprio demonstrou humildade em toda a sua vida, desde a sua submissão à vontade do Pai no jardim de Getsemane até a sua morte na cruz. Ele, Jesus, se colocava em último lugar, servindo os outros e reconhecendo a sua própria dependência de Deus. Agora, se você for analisar a humildade como virtude, ela é a virtude que permite ao cristão reconhecer as suas limitações e dependência de Deus, ao invés de se orgulhar dos seus próprios méritos. É uma atitude de submissão à vontade divina e de confiança em Deus. Se você for avaliar a humildade como uma atitude, então você tem a humildade que não é apenas uma atitude mental, mas é também uma atitude que se manifesta em palavras e ações, não só palavras, porque senão você vai querer fazer como os fariseus faziam, né? Os saduceus também, atar fardos pesados e lançar sobre as costas dos outros para que eles carreguem. Mas é palavra e também ação. O cristão humilde busca a paz, o amor, a harmonia com os outros e se coloca a serviço dos outros, como Jesus fez. Encerrando então a importância da humildade é fundamental para a vida cristã, porque ela permite o cristão estabelecer uma relação de confiança do cristão próprio com Deus e desenvolver uma vida de serviço e de amor pelos outros. Olha só que coisa gloriosa, né? A sinopse aqui desse primeiro ponto da nossa lição da escola dominical, lição de número 8, é este aqui. O exemplo histórico de humildade de nosso Senhor deu aos discípulos, ou que ele deu aos discípulos, é prático, atual e atemporal, porque não está limitado àquele tempo, mas para todas as épocas. Com isso, nós encerramos aqui o tópico primeiro, nós vamos para o intervalo e você vai aproveitar esse momento, porque se você ainda não está inscrito no canal, você já está perdendo alguma coisa. Se inscreva no canal, não é? E se você tem alguma dúvida a respeito daquilo que nós comentamos até aqui, pode escrever nos comentários, não é? Nós já voltamos. Apresentamos o nosso curso de Teologia de nível básico, uma jornada de conhecimento ministerial, composta por 17 matérias cuidadosamente selecionadas. Nosso curso foi projetado para proporcionar aos alunos uma base sólida e profunda em fundamentos doutrinários bíblicos e pentecostais. O objetivo do nosso curso básico é estruturar o conhecimento de nossos alunos de forma organizada e compreensível. Através das páginas da Bíblia, desvendamos as verdades eternas que moldam a nossa fé. Cada matéria e cada lição estudada é uma pedra preciosa que construirá uma estrutura de fé e conhecimento inabalável. Através do estudo e das orientações de nossos professores nas videoaulas, você ganhará uma compreensão mais profunda da palavra e do seu ministério. Ao concluir este curso, você estará preparado não apenas com conhecimento teológico sólido, mas também com a confiança e a sabedoria necessária para desempenhar um papel significativo em seu ministério. Junte-se a nós e comece a construir sua base de fé e conhecimento.
fortalecendo-se para servir e liderar com propósito. Curso básico em teologia onde a fé se encontra com o entendimento, e o ministério é moldado por verdades sólidas e pentecostais. Glória a Deus, tópico 2 da lição, humildade que implica autoconhecimento. Deixa eu dizer para você aqui, nós estamos o tempo todo aqui falando dos slides e tal. Você tem aí o meu WhatsApp que está registrado para você, e se você quiser receber esses slides gratuitamente, basta você mandar uma mensagem para esse WhatsApp que você tem aí na sua tela, não é? Dizendo assim, ó, simplesmente, eu quero os slides, e acabou-se. Assim que eu recebo o seu contato, a sua mensagem, eu já vou passar para ti os slides, porque eu vou salvar o seu contato em uma lista de transmissão, para que toda semana você receba automaticamente os slides das aulas que vão acontecendo, entendeu? Então, nessa semana, você está aqui assistindo às aulas da lição de número 8, e no domingo nós já vamos liberar o slide da lição de número 9, e assim sucessivamente. Sempre a gente tem feito esse trabalho aos domingos. Importante mencionar também que eu sempre tenho feito isso no horário de meio-dia aos domingos, porém eu vou mudar esse horário, porque a minha esposa, ela chiou, porque tem domingo que quem faz o almoço em casa sou eu. E aí fica complicado para mim dar conta de fazer as duas coisas. Então é muito provável que eu vou passar a disponibilizar os slides um pouco mais tarde, por volta de 2, 3 da tarde, mas os irmãos certamente estarão recebendo o material para poder estar estudando a lição. Mande o WhatsApp então aí, só diga lá, eu quero os slides. Agora, se você quiser colocar o seu nome, porque é importante, a cidade de onde você é, aí eu vou conseguir salvar o seu contato de forma mais apropriada, mas você, de fato, vai receber. Importante também é que se você não salvar o meu WhatsApp no seu aparelho, toda vez que eu mandar mensagem através da lista de transmissão, se o meu contato não estiver salvo no seu aparelho, você não vai receber as mensagens. Tem que estar salvo. Então, para facilitar, os irmãos que estão solicitando atualmente, eu já coloco o meu contato lá para ele só clicar no salvar como e já deixar salvo o meu contato lá no aparelho. Tá joia? É isso. Pastor Odovilson, o tópico 2 agora, e o subponto primeiro é exatamente esse aí, conhecendo a própria natureza. Muito bem, olha o tópico 2 e o subponto 1, nós vamos comentar a partir do terceiro parágrafo ali, mas vamos lá, Jesus tinha plena consciência de quem era, entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e que ia para Deus, João 13:3. Neste contexto, ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo simples servo. Nós já comentamos sobre isso, para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Dessa forma, é essencial que conheçamos a nossa natureza. Agora, tem uma colocação ali, pastor, nesse terceiro parágrafo, devido ao pecado, olha aí, ó, temos dificuldade em nos submeter aos outros e em nos humilhar. Frequentemente, preferimos olhar de cima para baixo e raramente de baixo para cima. Nesta colocação aqui que eu quero fazer, veio a minha aqui a palavra soberba. Devido ao pecado, o ser humano ficou soberbo. E soberba, o que é isso? É arrogância, é altivez, é autoconfiança exagerada. Depois do pecado deformou essa questão aí, né? E o homem se tornou soberbo, não é mesmo? Agora, soberba como característica da natureza humana. A Bíblia, ao abordar a queda do homem, enfatiza a influência do pecado e da soberba na natureza humana, que se manifesta na tendência ao orgulho, à vaidade e à busca de reconhecimento. A afirmação de que a natureza humana é naturalmente soberba e não humilde tem um fundamento no contexto bíblico. A Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, aborda a soberba como um pecado. Olha que coisa é forte, como um pecado, uma força que conduz à ruína e à queda. Ou seja, a pessoa não é humilde, e sim soberbo. A humildade, por outro lado, é vista como uma virtude
que aproxima o ser humano de Deus e é fundamental para o crescimento espiritual e para uma vida em conformidade com os ensinamentos bíblicos. A soberba, como um reflexo da natureza pecadora, é enfatizada em versículos como Provérbios 16 e 18, que declara: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Este versículo destaca a conexão entre a soberba e o declínio espiritual e material do homem. Isso aí é devido ao pecado. Nós estamos constantemente rodeados de pessoas assim. Tem uns que têm uma posição melhor, ele é soberbo, ele não é humilde, você não vê humildade naquela pessoa. Infelizmente, até no nosso meio está acontecendo isso, tá certo? Agora, veja bem, devido ao pecado, nós já lemos esse texto, tudo isso ocorreu. Assim sendo, Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude. Olha aí, uma qualidade da humildade, né? Eu vos dei o exemplo, João 13 e 15. E eu vejo aí o próprio Deus encarnado fazendo um papel de servo. Rapaz, eu estava falando e eu comecei a conjecturar. Rapaz, é o autor da vida. Exatamente. Que se encarnou e na falta de um escravo, ele assumiu o papel daquele escravo e fez algo inimaginável para aquela época. E muita gente hoje, comedor de arroz e feijão, se achando uma tropa de miserável. Essa é a verdade, não é? Uma tropa de safadinhos, sem vergonhinhas. Essa é a verdade, não é? Se você concorda, escreve aí no comentário que você concorda e faça seu apontamento. Meu Deus do céu, como tem gente hoje... me veio uma coisa aqui na cabeça que eu não posso falar aqui porque não é legal, não pega bem, né? Mas os camaradas se acham, conforme diz o meu sogro, a última bolacha do pacote. A última Coca-Cola gelada do deserto, né? É uma tropa de sem vergonhinha. Mas vamos lá. Tópico 2 da lição e o subponto 2, que fala a respeito do exemplo deixado por Jesus. Pense no verbo divino, nesse que eu estou falando, Exato. O autor da vida, não é? O verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, foi o testemunho desse próprio João, repleto de glória e de poder. Ele abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana. Nesse contexto, João, no capítulo 5 e no versículo 30, ele testemunha, ele menciona exatamente essa característica, não é? João 5 e 30, o texto bíblico diz exatamente assim, ó. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O grifo que está aí na lição, o destaque da lição da escola dominical é justamente essa última parte. Não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Como é difícil, meus irmãos, não é? Buscar a vontade do Pai e não a nossa própria. É o que Jesus está dizendo. O que eu estou fazendo, gente, é a vontade do Pai, não a minha. Porque certamente a vontade que você tem é bem distante, diferente daquela que Deus tem. E esse testemunho está no relato de Isaías, né? Ele diz, olha, os meus pensamentos são muito mais altos que os vossos pensamentos. Isso meus é submissão. muito maior, com certeza. Pastor, a vontade do Pai é submissão. Estar submetido, com certeza, o tempo todo. Então você entende que enquanto o verbo divino, Jesus Cristo, tornou-se carne e ele se uniu à nossa condição. De maneira que não há alguma coisa que a gente possa chegar diante dele e dizer assim, você não faz ideia do que eu estou passando, porque ele faz ideia exatamente daquilo que você está passando. Porque não foi para outra coisa que ele veio a essa terra, foi para cumprir um plano. E podemos, não é, enfatizar essa submissão à vontade do Pai, mas para se oferecer em sacrifício vivo, uma vez por todas. Esta compreensão, e aí tem um destaque no slide, não é? Esta compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo ao episódio do lava-pés,
onde estava o Deus encarnado lavando os pés de pessoas comuns. Era o próprio Deus, o autor da salvação, lavando os pés daqueles que iriam trair, daqueles que iriam negá-lo, não é? Daqueles que, meu Deus, se afastaram dele no momento que ele mais precisou. Olha, essa história se repete hoje, viu? Exatamente. Essa história está se repetindo hoje em dia. À luz desse exemplo que nós temos em João 13, não deveria ser tão difícil servir aos outros, ou de submeter-nos à liderança dos nossos irmãos. Desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina deveria ser algo natural. Agora eu pergunto para você, e isso está no material do estudo adicional da lição: como lavar os pés dos outros na prática diária atualmente? Porque Jesus disse em João 13,15, é o textuário da lição: como eu fiz, façais vós também. Lavar os pés hoje significa, e olha os destaques que estão aí, servir sem esperar retorno. Oh, que dificuldade! Ajudar alguém sem aplausos ou publicidade. Do tipo assim, o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Outro aspecto, ouvir com empatia, ou seja, ouvir uma outra pessoa, e empatia significa se colocando no lugar dela, é isso, dar atenção sincera às dores dos outros. Terceiro aspecto, perdoar humildemente, deixar de lado o orgulho e buscar reconciliação. Outro aspecto, corrigir com graça, é instruir com mansidão, sem condenação. E a base que eu mencionei aí é exatamente o texto de Gálatas. Gálatas capítulo 6 e o versículo 1, o texto diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. É a orientação de Paulo. Agora olha só essa, por último, sustentar os fracos, é visitar, orar, consolar e ensinar aqueles que tropeçam. Então, lavar os pés hoje em dia é oferecer dia após dia graça prática, visível e concreta, assim como Jesus Cristo fez. Agora, no material que você tem aí, tem uma abordagem que eu não vou mencionar aqui para não tomar o tempo, mas quais são os inimigos da humildade no ministério? Leia, está ali. Orgulho espiritual, busca de reconhecimento, autoritarismo religioso, resistência ao arrependimento, falta de vida devocional. Qual é o antídoto para isso tudo? A cruz e a toalha. Oração, jejum, arrependimento, confissão e serviço religioso. Olha só, como ensinar com a toalha na mão e não apenas com a Bíblia na mesa? Porque tem muita gente que pega uma Bíblia e descortina. Meu Deus, eu conheço uns cabras que conhecem muita coisa da Bíblia, mas a prática de vida dele é um nojo. Eu também conheço os tais, não é? Então, como ensinar? Tá no material extra da lição aí. Como ensinar com a toalha na mão e não apenas com a Bíblia, porque tem que ensinar com a Bíblia na mão, com certeza. O que significa ter os pés limpos diante de Deus? Está no seu material. E aí nós colocamos uma aplicação, não é? Aplicação para alunos do CETAGB, para alunos da escola dominical, tanto para alunos como também para professores, porque tem professores que, como disse, são bons para ensinar, mas a vida deles não ensina, e aí é um problema. Terceiro, tem mais ainda, gente, olha, no entanto, para encerrar aqui, esse subponto 2 aqui da lição, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e do cultivo da humildade. Foi por esse mesmo motivo que o apóstolo Paulo fez este apelo. Esse apelo, ele tem uma relevância, e tanto tem que eu fiz um destaque especial. Você tem aí também no material extra da lição, uma abordagem a respeito desse texto de Filipenses, capítulo 2 e os versículos 5 e 6, porque eu achei interessante fazer uma exposição exegética desses dois versículos para os irmãos terem ampliado a compreensão desta verdade. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Algumas seitas lançam mão destes 2 versículos e formulam uma heresia em cima disso, que não é o tema para a nossa lição de hoje. Para tanto, é que nós apresentamos aí para os irmãos uma análise exegética destes 2 versículos. Então nós falamos a respeito da exortação cristocêntrica, que está no versículo 5, falando de sentimento, não é? Que haja em vós o mesmo sentimento, refere-se apenas, não apenas à emoção, mas uma atitude mental, uma disposição interior e uma orientação de vida. Ou seja, Paulo está convocando os crentes a imitarem a humildade, a obediência e a disposição sacrificial que houve em Jesus Cristo. Esse sentimento, ele será explicitado nos versículos seguintes. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Você lê do versículo 6 ao 11. Filipenses 2, versículos do 6 ao 11, você vai entender qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas também o verso 6 fala da natureza divina e humildade voluntária. Porque nós temos no versículo 6, sendo em forma de Deus. Eu destaquei o texto aí, em grego, a palavra que está aí, que é hiparchon, é exatamente particípio presente, ou seja, existindo desde sempre, sendo em forma de Deus, existindo desde sempre, é o que indica um estado contínuo, ou seja, forma essencial, natureza verdadeira, não é uma aparência externa, ele era de fato o próprio Deus, refere-se à divindade intrínseca de Jesus, não a um apenas status, ele não foi colocado como Deus, ele já é o próprio Deus, e nós estudamos isso no primeiro trimestre do ano de 2025, todinho a respeito disso. Afirma a pré-existência e a plena divindade de Jesus. Ele não se tornou Deus, ele sempre foi Deus, por isso o texto traz sendo em forma de Deus. Mas aí o destaque que eu faço é esse, ó. Não teve por usurpação ser igual a Deus, é o que está também aí no versículo 6. E o texto é arpagmon, é algo a ser agarrado, retido ou usado por benefício próprio. Neste texto, não teve por usurpação ser igual a Deus, nós temos essa significação, tanto no que diz respeito à exploração vantajosa quanto à retenção possessiva. E aí o texto diz ser igual a Deus é uma igualdade em essência e em glória. A ideia é, Cristo não considerou sua igualdade com Deus algo a ser usado egoisticamente, porque sendo da mesma essência de Deus, ele podia tão somente cruzar os braços e deixa a humanidade se lascar, não é? Não. Ele não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus, ele não agiu egoisticamente como muitos de nós hoje agimos quando podemos fazer o bem e não fazemos. Ele renunciou os seus privilégios por amor. Então, sintetizando esse versículo, né? Filipenses 2, versículos 5 e 6, nós temos assim, Cristo é eternamente Deus, mas ele se esvaziou voluntariamente, assumindo a forma de servo, que está exatamente no versículo 7 aqui da nossa exposição. O exemplo deixado é de humildade radical, ele não se apegou a direitos divinos, mas se entregou por nós. Esta passagem, então, ela se constitui num dos textos mais fortes sobre a divindade e a encarnação de Jesus Cristo. A análise completa exegética desses 2 versículos tem aí, é só fazer download e estudar. Se você quiser fazer algum comentário a respeito, fique à vontade, é só escrever aí para nós. Pastor Adovilson, subponto 3 agora fala do maior, o maior no reino de Deus. Bom, tá aí o tópico 2, o que subponto certamente 3. não somos nós. Exatamente. O nosso Senhor percebia que existia momentos em que seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado o maior. Tá aí, irmãos, essa é uma realidade que permeia, não é, as nossas igrejas nos dias de hoje, e eu trouxe aqui na Bíblia viva, né, Lucas 22, 25 ao 27. Lucas 22, 25, Jesus disse-lhes, neste mundo, os reis e os homens poderosos mandam os seus escravos para todos os lados, e eles não têm escolha,
se não achar isso bom. Versículo 26. Mas entre vocês, o que servir melhor a vocês será o seu líder. Ora aí, a inversão. E o versículo 27. Lá no mundo, o Senhor acomoda-se à mesa e é servido pelos seus criados. Mas aqui não, pois eu sou o criado de vocês. Ficou bem claro nesta tradução da Bíblia Viva, não é? Que interessante que o nosso Jesus, ele é que vai servir. Aliás, eu trouxe aqui para melhorar, não está aí na lição, Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Agora, Jesus, ele fala, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Já que nós estamos falando aqui de discípulos que queriam ocupar o lugar de destaque, pastor, nós somos obreiros, nós existimos para servir, Com e certeza. não para ser servido. Nesta pré-aula, neste momento, neste horário, nós estamos servindo. Quando nós estamos diante da igreja, assumimos o púlpito e vamos pregar, nós estamos servindo a igreja, que é o papel do obreiro. Porque a Bíblia, nós acabamos de ler, Jesus não veio para ser servido, e veio para servir. Um exemplo que ele deixa para nós, não é? Voltando aqui para os nossos slides, contudo, ele sendo Deus, e não reivindicando igualdade com Deus, o pastor já amplamente já explicou esse texto de Filipenses 2,5, ensinava aos discípulos que deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após sua partida. No reino de Deus prevalece sempre a ideia de o primeiro serve o último, é o foco da lição, humildade, serviço. Portanto, está aí, portanto, no reino de Deus deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço e nunca egoísmo ou interesses pessoais. Agora tem um texto aqui de Filipenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Filipenses 2, 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. E o verso 4. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então veja bem, é o que o pastor falou, esse sentimento de empatia, ouvir, tentando se colocar no lugar daquela pessoa, dando a atenção necessária. Isso é importante, isso é ser Aliás, pastor, me veio à mente agora, eu creio que a oração menos feita, acho que muito raramente ouvida é: Senhor, eu estou muito orgulhoso, me faz mais humilde um pouquinho, que eu estou muito exaltado, porque aqui tem de gente exaltada por aí. Meu Deus. E na maioria das vezes não se reconhece isso. Senhor, eu preciso ser mais humilde, que eu estou muito exaltadão. Eu duvido aí que alguém já ouviu esse tipo de oração. Essa não tem, não é? Muito bem, meus irmãos, encerrando aqui o tópico 2, então, da nossa lição, a virtude da humildade possibilita-nos reconhecer as nossas limitações e, desta forma, evitar a armadilha da soberba. Com esse encerramento, nós vamos fazer mais um intervalo e nós vamos voltar. Fique atento aí aos recados que nós temos do CETADB para você. E, se você ainda não inscreveu no canal, você se inscreva. Se você quer fazer algum comentário, escreva aí nos comentários da lição. Se você tem dúvida também, pode escrever ali, e nós vamos com certeza estar atendendo, respondendo aos irmãos. Já voltamos.
Quer ser um especialista em escatologia? Quer entender os desdobramentos da doutrina das últimas coisas? Então fique atento, porque o CETADIB traz até você o curso Perguntas Escatológicas, esclarecedor, direto e objetivo sobre o assunto. O módulo único, que contém 250 páginas, traz explicações por meio de perguntas e respostas, referente a 101 dúvidas levantadas com mais frequência sobre o assunto. Estude através do CETADIB. Tópico 3, meus irmãos, da lição, humildade versus ostentação. Sobre humildade nós estamos falando bastante. Exato. Sobre ostentação, meus irmãos, do latim ostentare significa mostrar. É um ato de, com muito excesso e orgulho exacerbado, exibir realizações, posses ou habilidades com relação a si próprio. É um alarde, é um aparato, é arrogância. Isso é ostentação, que é um contraponto que se faz à humildade. E é exatamente o assunto do tópico 3º, que nós já vamos começar a desenrolar aqui com o pastor Adolvilson, uma competição silenciosa. Muito bem, Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência. Hoje não está acontecendo isso em liderança, porque no meio religioso existe aqueles que querem puxar o tapete dos seus companheiros. Isso é fato. Isso é realidade, isso aí, em todos os lugares existe essa competição, não é? Essa busca por proeminência e liderança, como é retratado nos evangelhos. Pastor, eu estou me lembrando de algo que eu conversei com algumas pessoas ao longo desses anos de ministério. Alguém chegava, pastor, eu preciso de uma credencial de presbítero para começar a realizar a obra do Senhor. Ele precisa sentar lá no lugar, no púlpito. Querido, a gente sempre falava, não precisa, você comece a fazer isto sem uma credencial. Comece a trabalhar, comece a fazer visita nos hospitais, nos orfanatos, não é? Aí nos asilos, entendeu? Tem alguém que espera não é? A credencial, agora eu posso fazer, não. Tem muita gente procurando lugar de proeminência, não é? Lá no púlpito, e púlpito é atrativo, eu quero me sentar lá, naquele local, não é? Depois eu começo a fazer, não, está equivocado. Quando uma pessoa é consagrada ao diaconato, ele já está exercendo. Quando uma pessoa é consagrada ao presbitério, ele já está exercendo este cargo. A igreja simplesmente reconhece, não é mesmo? Ele já está exercendo, então é o caminho inverso do que muitos estão pensando aí. Mas aí, veja bem, uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, como é retratado nos evangelhos. Lá em Lucas 9, 46, e o 47 e o 48, quero ler também o 48, né? Lucas 9, 46, começou uma discussão entre os discípulos acerca do qual deles seria o maior. E 46, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança, olha, outro ensinamento fácil de entender, colocou ali em pé ao seu lado. E o 48, então lhe disse, quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós for o menor, este será o maior. Olha o exemplo aí. E nós vamos ver uma colocação aí que está em Marcos 9,34, que vai corroborar para isso que nós lemos, acabamos de ler aí em Lucas 9, não é? Marcos 9,34. Mas eles guardaram silêncio porque o caminho havia discutido sobre quem era o maior. Veja bem que o assunto está aí. E o 9,35 de Marcos, não é? Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então, o princípio aqui da humildade é servir. Mas, pastor, eu trouxe aqui que até uma mãe, né, queria posição para os seus filhos e desejo de poder, e até ela trouxe Chegou aqui uma Jesus, ideia. abordou, teve coragem. Exatamente. O versículo 20, então aproximou-se de Jesus, a mãe,
dos filhos de Zebedeu com os seus filhos. E prostrando-se, fez-lhe um pedido. Verso 21. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão um à direita e outro à tua esquerda. E o versículo 22, disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? E daí, podemos, responderam eles. E o 23, Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Então veja bem, até nessa situação aí, eles queriam sentar-se no lugar, um lado direito e outro à esquerda. Alguns teólogos e biblistas dizem que eles pensavam que ele vai subverter Roma e vai assumir o reinado. E um queria à direita e outro à esquerda. Mas o fato aí que é um lugar de proeminência, quer estar ali na vitrine. Muitos querem ficar na vitrine, quer ser observado, quer estar lá na frente. Mas é que o pastor disse aqui, estão lá, mas a vida de humildade, os ensinamentos de Jesus sobre humildade passou longe. E são pessoas extremamente arrogantes. Maravilha. Olha só, sobre esse aspecto da competição silenciosa, eu também fiz aqui dei uma importância para esse aspecto do texto de Mateus, ou Marcos 9:34. Marcos 9:34, eu vou ler o 33. E chegou a Cafarnaum, né, e Jesus, né, chegou a Cafarnaum, e entrando na casa, perguntou para os discípulos, que estáveis vós discutindo pelo caminho? Aí o versículo 34, que é o que eu quero abordar. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. É exatamente esse o texto, Marcos 9:34. Importante nesse ponto é analisarmos exegeticamente Marcos 9:34 com foco na estrutura original, no contexto e nas implicações teológicas, a fim de podermos aplicar ao assunto em curso, ou seja, a humildade ou a falta dela. O texto eu acabei de ler, Marcos 9:34. Aí nós fizemos essa análise desta frase, eles calaram-se. O verbo calaram-se aí, que é esiopon, é ficar em silêncio, denota vergonha ou constrangimento. Sabe assim, quando você é pego, a gente fala que é pego no pulo, não é? Aquele constrangimento. Por quê? Porque eles sabiam que pelo caminho eles vieram discutindo quem era o maior. Só que diante deles estava aquele que é onipotente, onipresente, conhece todas as coisas, pode todas as coisas e conhecia exatamente a conversa fiada que eles vinham tendo pelo caminho nessa discussão. O silêncio dos discípulos não é reverente, mas é culposo, pois ficaram confrontados por Jesus. Eu experienciei, não é uma coisa muito ruim, enquanto estávamos construindo a sede do CETADB aqui, em Apucarana, e eu me recordo que eu fui obrigado a fazer uma abordagem a respeito de uma denúncia que houve, não é, de que o pessoal que estava trabalhando ali estava desviando material da construção, da obra. E aí eu juntei todo mundo e, olha, tem um moço que trabalha aí que está dizendo que vocês estão desviando o material, para não dizer uma outra coisa. E aí todos ficaram mudos. Exatamente isso aqui, não é? Constrangimento, vergonha, calaram-se. Aí, a respeito do texto, quando fala disputavam entre si, não é? O texto aí fala sobre discutir, argumentar entre si. Implica uma conversa intensa com rivalidade interna. Discussão de fato entre eles. Não, eu sou melhor, não, eu sou mais próximo, eu sou mais chegado. Eu que quando as coisas acontecem, ferve, sou eu que me manifesto. Então era essa a situação que estava acontecendo ali. Entre si enfatiza o caráter competitivo da discussão que estava havendo. E sobre o aspecto de falar qual era o maior, o texto, qual era o maior, é tis meison eie, que é quem, está na forma interrogativa. Aí o comparativo de meison de megas, ou seja, o maior, o mais importante. Quem é o mais importante entre os todos ali, né? E o eie
indica a possibilidade ou desejo subjetivo. Então a estrutura mostra que eles estavam discutindo quem deveria ser considerado o mais proeminente entre eles. Uma mentalidade incompatível com aquilo que Jesus estava se propondo a ensinar. Tanto que nos textos paralelos, o próprio texto de Marcos 9, se você seguir lendo o versículo 35, 36 e 37, é exatamente quando ele traz a criança para o meio de si e explica para eles, não é, numa pedagogia bem modesta, quem era de fato o mais importante, quem era o maior. Então, a implicação teológica deste texto, não é, dessa disputa que estava tendo ali, revela o contraste entre a missão de Jesus, que era sofrer e morrer, e as ambições carnais dos discípulos. E eu vou dizer para você, sem medo de errar, essa coisa está aí evidenciada ainda hoje. Porque em Marcos 9:31, Jesus disse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. E, morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Jesus dizendo para eles, a minha missão é essa. E o que é que eles estavam discutindo? Quem era o melhor? Quem era o mais importante? Quem era o mais proeminente? Eram as ambições carnais que tomam não é, os nossos ministérios. A discussão pelo maioral, aspas, não é, expõe a incompreensão dos discípulos em relação à cruz e também a incompreensão deles em relação à verdadeira liderança no reino de Deus, que é baseada no serviço humilde. É só você ler Marcos 9:35. E chamou os 12 e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro. Exato. De todos e o servo de todos. Olha só, Jesus está prestes a ensinar que o maior será o servo de todos, subvertendo o modelo mundano de grandeza. A competição era silenciosa, mas essa coisa está estragando muito obreiro atualmente, e especialmente aqueles que não vigiam adequadamente. Pode desenrolar, meu pastor. Muito bem. Ponto 2. Antes de entrarmos lá, pastor, aquele texto de até a mãe queria posição para os filhos está em Mateus capítulo 20, tá? A partir ali do verso 20, tá bom? Vamos lá para o tópico 3, o subponto 2, o caminho humilde de Jesus. Veja bem, através do episódio Lava-Pés, Nosso Senhor revelou que o caminho de seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Desta forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção. Agora, veja bem, temos aqui o serviço amoroso e humilde é característico da Igreja de Cristo. Assim não haveria espaço para disputas, a fama seria deixada de lado e a ambição afastada. Aí eu trouxe um adendo aqui que não está na lição. A Bíblia não aprova disputas internas, mas oferece princípios para a resolução de conflitos e a promoção da união e do amor ao próximo. Os obreiros devem buscar a humildade, a paciência, o serviço humilde como soluções para as disputas e devem buscar a mediação, a oração, a reconciliação para restaurar a paz na igreja. A competição pode resultar em espalhamento. Veja bem que isso existe hoje. Isso existe. A competição pode resultar em espalhamento ao invés de ajuntamento. Paulo e os apóstolos, Paulo, o apóstolo, nos orienta sobre a importância da cooperação em vez da competição quando diz, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, esta lição não está aí. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo com aquilo que falam e que não haja divisão entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito, ou seja, mesmo foco, mesmo objetivo, sem essa disputa que existe, infelizmente, no seio da igreja. Ainda esta lição, Filipenses capítulo 2 e verso 2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, ou seja, união, não é? E o versículo 3
de Filipenses 2, não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vós mesmos ou a si mesmos, tá certo? Vamos mais adiante. Por meio do exemplo modesto de Jesus, no episódio do lava-pés, as consciências dos discípulos foram despertadas. Aqui que eu quero entrar sobre essa questão do lava-pés. Seria ordenança? Veja bem, João 13:13. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou mesmo. E o verso 14? Presta atenção no versículo 14. Pois bem, eu sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Agora, esse versículo, será que em João 13:14, Jesus instituiu esta ordenança? Não, a resposta é não. João 13:14, Jesus não instituiu o lava-pés como um sacramento ou rito obrigatório. O texto de João 13:14 é um ensinamento de Jesus sobre a importância do serviço e da humildade, onde ele lava os pés dos discípulos como um exemplo de como eles devem servir uns aos outros. Portanto, vou ler de novo o versículo 14. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Está aqui em foco, não a lavagem dos pés, mas o serviço, o exemplo que ele deixou como humildade. Então, olha, está aí explicado. Destacando as ênfases pentecostais, isso porque nós, como Igreja Assembleia de Deus, somos pentecostais, nós destacamos aí no material extra da lição alguns aspectos que entendemos ser importantes. Primeiro, a prática do Evangelho. Aleluia. Com poder e humildade. O poder do Espírito Santo não contradiz a humildade de Cristo. A unção não é para autopromoção, mas para serviço sacrificial. O verdadeiro pentecostal é aquele que lava os pés dos irmãos com lágrimas, com intercessão, com ensino, com amor, com serviço. A liderança como serviço, isso considerando ênfase pentecostal, liderança como serviço. Não liderança para viver decretando regras, não é? Mas para serviço. Os líderes cheios do Espírito Santo são também modelos de humildade e submissão ao senhorio de Cristo. O lava-pés nos ensina exatamente isso, que grandeza espiritual é medida pela disposição de servir. Aleluia. Os menores. Esse é o foco. Porque se não prestar para servir, eu aprendi isso com um camarada com quem eu trabalhei. Se não prestar para servir, não presta para nada. Eu aprendi isso com um camarada há muito tempo, 30 anos atrás, 30 e pouquinho. Se não prestar para servir, não presta para nada. E essa é a realidade. Ou se você é um crente pentecostal do fogo, e tal, mas não presta para servir, você precisa rever os seus conceitos. Quem sabe ir para um culto pentecostal de fato e levantar sua mão, aceitar Jesus, vai ser já um bom começo. Para encerrar aqui, a cura interior, falamos de cura interior como restauração comunitária. O ato de lavar os pés pode ser visto espiritualmente como cura, reconciliação e restauração, valores centrais do mover do Espírito em um culto pentecostal. Aí você vai pegar o material para estudar e você vai ver o destaque que nós fizemos para professores de escola dominical, para alunos da escola bíblica dominical e também para os nossos alunos do CETADB. Isso destacando, ressaltando aqui uma base teológica de serviço. Porque se nós olharmos para o exemplo de Jesus, nós temos um padrão de conduta ministerial. Se nós olharmos para o ensino encarnado, nós vemos o conteúdo e a vida que devem ser integrados. Se nós olharmos para a questão da humildade no saber, então nós vamos entender que conhecimento teológico deve gerar humildade. Porque tem uns camaradas aí que aprendem meia dúzia de palavras em grego e já fica todo inchado que parece uma pomba. E malemar fala o português, tá? Porque tem uns camaradas que vêm dar carteirada na gente é obrigado a ouvir, porque a gente também tem formação, eu tenho formação de berço, nem cristã, formação de berço. Eu aprendi
ser bem educado com os meus pais e tal. Então, os camaradas falando um português todo ruim, aí vem dizer que é formado em grego, que é formado em hebraico, e Meu Deus do céu, tem que ter estômago, falta humildade no saber. Conhecimento teológico deve gerar humildade. Aleluia. Se não está gerando humildade, esse conhecimento, eu posso afirmar que nem é teológico, muito menos bíblico. Mas, vamos lá. Serviço como vocação reflete todo o ministério que é, antes de tudo, serviço. E um elemento que nós destacamos aqui, o Espírito e Palavra. A aplicação no contexto teológico é esse aqui, ó. O serviço cristão é feito com poder e verdade. Então, João 13,15, que é também o texto áureo da nossa aula, da lição de número 8, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também, é o que está escrito. Esse versículo sintetiza a essência do discipulado cristão. Jesus serve para que possamos aprender a servir. E ele nos dá não apenas uma lição, mas ele nos dá um modelo vivo. Então, a EBD, a Escola Bíblica Dominical, deve ser uma escola de formação de servos, onde professores e alunos se tornam mais parecidos com Cristo. E nós, no CETADB, como Casa de Ensino Pentecostal, Escola de Ensino Pentecostal, Centro Teológico, devemos seguir esse mesmo chamado, ensinar a verdade e servir com amor. Subponto 3 da lição, meu pastor, um convite à humildade. Muito bem, o tópico 3 e o subponto 3, a vida. E os ensinamentos de nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele com mansidão e humildade. Mateus 11, 29. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Jugo. Esse jugo, devemos observar que Mateus escreveu a princípio para judeus, e os judeus lá, na época, eles colocavam a lei sobre as pessoas, devem obedecer à lei, não é? E esse jugo da lei se tornou um fardo pesado, essas obediências, enfim, que eles colocavam nas pessoas. Agora Jesus fala assim, tome sobre vós o meu jugo. Aleluia. Não é pesado. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, tá certo? Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo. Somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pautaram a vida e ministério terreno. Filipenses 2, 5 a 8, amplamente já explicado aqui durante esta aula. Assim sendo, a lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias. E é interessante que esse jugo que eles colocavam, esse peso, nós encontramos um texto que não está aí, Atos 15, 10. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós e nem nossos antepassados conseguimos suportar? Então é isso que eles ensinavam, né? Esse jugo pesado. Agora eu trouxe uma observação aqui, já Jesus não oferece independência, mas um jugo diferente, fácil e leve. E nós encontramos isso em Mateus 11:30, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aí eu fiz uma observação. Enfim, os mandamentos de Deus em Cristo não são pesados. Vemos em 1 João capítulo 5, verso 3. Porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Versículo 4 de 1 João 5. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, queridos irmãos, um convite à humildade. O jugo de Jesus, ele é leve, não é pesado. Tem muita gente que reclama, como é difícil ser crente, ser evangélico, porque eu não posso isso, porque eu não posso aquilo. Não. Obedecer a Deus é tranquilo, não é pesado. Para aquele que quer trilhar os caminhos da humildade, não é pesado.
Com certeza. Concluindo então, meus irmãos, a humildade não compete, ela coopera. A humildade não busca notoriedade, ela busca o servir. A humildade não obriga, ela convida. Aleluia. Amém? Amém. Olha que coisa maravilhosa. Vamos então concluir aqui a nossa lição de hoje. Pastor Dovilson. Nesta lição abordamos a relevância da virtude e da humildade para um melhor autoconhecimento. Deste modo, começamos a perceber, não é, os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendermos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, a busca desenfreada pela fama e os outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Desta forma, podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós temos nesta experiência, nesta narrativa aqui de João 13, não apenas um episódio tocante da vida de Jesus, é uma síntese viva do Evangelho. O Deus eterno que se abaixa para lavar os nossos pés, não por vergonha, mas por amor. Ele nos chama a fazer o mesmo, viver com fé, ou viver a fé com humildade, serviço e santidade. É esse o chamado que todo mestre, aluno e também líder espiritual recebe, lavar os pés uns dos outros em nome de Cristo. Porque João 13,14 diz o seguinte: se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Aleluia. Deus abençoe você. Se você esteve com a gente aqui até esse momento e ficou com alguma dúvida, escreva nos comentários para que a gente possa retornar com uma resposta que seja mais elucidativa. Se você quiser fazer algum outro comentário, sugestão, também você pode encaminhar aí através dos comentários ou ainda através do WhatsApp, onde também, se você quiser receber os slides, você mande uma mensagem lá, simples, da forma como você quiser, objetivamente, dizendo que precisa dos slides e a gente vai encaminhar os slides gratuitamente. Esse material que está disponível aqui no canal do CETAD, que é alusivo à Escola Bíblica Dominical, todo esse material é fornecido gratuitamente para que os irmãos possam, entendendo que isso acrescenta na vida de vocês, no ministério de vocês, também replicar isso na igreja, porque conhecimento não é demais, nunca é demais, porque não ocupa espaço, não é? E você, com certeza, conhecendo mais, terá condições e melhores condições de ser usado pelo Senhor aí na sua igreja. Ou se você simplesmente acompanha as nossas aulas porque quer aprender mais, glória a Deus, porque é muito bom conhecer a palavra. Nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Foi essa a ideia de Oséias na profecia, não é, do capítulo 6. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu ministério, não é? E se precisar de alguma questão que a gente possa contribuir, auxiliar, tem aí os nossos contatos, tem os comentários da aula e você pode escrever, não é? Sem medo de ser feliz. Deus abençoe, pastor Dovilson. Muito bem, um forte abraço a todos os professores e alunos e aos superfãs, né, da grande Escola Bíblica Dominical. E até a próxima pré-aula. Se Deus quiser, estamos juntos em nome de Jesus. Até lá.